Olá, meu amigo, minha amiga, muita luz para você, muita luz para sua família. Nós estamos aqui para ajudar você a entender por que você sofre tanto e também para ajudar você a entender que tem uma solução por trás desse seu sofrimento. Nós estamos aqui com a nossa convidada hoje, já a Cláudia. Daqui a pouco ela vai falar. Claro que o nome dela, né, nós estamos preservando aqui o nome dela. E ela daqui a pouco vai contar aqui a sua história, o que ela está vivendo, o que ela vive já há muitos anos na vida dela. E ela veio aqui para receber ajuda. E você aí do outro lado também vai receber ajuda. E eu quero iniciar esse programa falando sobre palavras. Você sabe que palavras, elas têm poder. Jesus, ele chegou para uma árvore, né? Para uma figueira, e disse assim: nunca mais vai nascer nada de ti. Ninguém nunca mais vai comer fruto de ti. E aquela palavra fez com que aquela figueira secasse desde a raiz. As palavras, elas têm peso, elas têm poder. Há pessoas que viram para outra e dizem assim: você vai me pagar. Olha, não vai ficar assim não. Olha, eu ainda vou te ver sofrendo. Olha, eu ainda vou te ver sofrendo. E essas palavras entram na vida da pessoa, se instalam e elas trazem ali grande sofrimento na vida de muitas pessoas. Palavras como: você não vai ficar comigo, então você não vai ser feliz com ninguém. Palavras que mexem com a pessoa. Como, por exemplo, a pessoa vai no médico, o médico fala assim: você está com câncer. Câncer, a pessoa se assusta, a pessoa toma aquela palavra e aquela palavra começa a causar sofrimento. Quantas palavras você já ouviu na sua vida e você, devido a essas palavras, você começou a ter medo, você começou a ver uma vida temerosa, devido a tantos problemas que você está vivendo. Mas nós estamos aqui para dizer para você que você vai sair dessa situação, que você vai sair desse problema e que existe sim uma saída em Deus. Tá certo? Veja só o que está escrito aí, veja o que está na tela aí, o texto sagrado no livro de o Salmo 107, versículo 20, diz assim: enviou a sua palavra e a sarou e o livrou da sua destruição. Quando a palavra de Deus chega até uma pessoa, ela sara, ela cura, e está escrito aí, ó, e livra de toda destruição. Por favor, pode voltar aqui para mim. Você está aí com a vida destruída, você está aí agora com o seu casamento destruído, você está com a sua saúde destruída, o seu emocional está destruído, e você diz assim: eu quero livramento dessa destruição que eu estou vivendo. Então esse programa vai mostrar para você que existe diante dessa situação a saída. Os nossos telefones já estão à sua inteira disposição aí, você que quer se comunicar com a gente, você que está sofrendo, liga para cá agora, 2121-1101, você pode ligar e pode também pedir ajuda através do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem falada, uma mensagem escrita. O nosso WhatsApp está aí na sua tela, 99255-3799. Tá aí então o telefone que você pode mandar a sua mensagem, o seu pedido de socorro, você que foi vítima de alguma palavra, pessoas que jogaram inveja contra você, você vê as coisas tudo se acabando, mande a sua mensagem para cá, nós vamos ajudar você, tá bom, meu amigo, minha amiga? Então, nós vamos falar agora aqui com a nossa amiga Cláudia. Cláudia, eu sei que é muitas lutas que você tem enfrentado, mas assim, o ponto aonde iniciou, a raiz, da onde iniciou o seu sofrimento, quantos anos você tinha, você lembra aí coisas que marcaram e que você percebe que isso hoje tem sido agravante no seu sofrimento. Eu sou ex-obreira, meu sofrimento começou quando eu saí da obra, né? Você foi obreira há quanto tempo? Eu fui obreira por 1 ano. 1 ano? 1 ano. Quando eu saí, aí voltei a fazer tudo aquilo que eu já tinha me libertado, né? Até então. Aí eu passei 5 anos fora, longe. E foi quando eu comecei, na luta, né, sempre tentava voltar, ia na igreja, conseguia ficar 1 mês, 2, depois não conseguia mais. Mas assim, Cláudia, só para a gente entender o início, mas antes de você ser obreira, você sofria com o quê? Você lembra assim, da sua infância, as coisas que... Eu fui abusada quando eu era criança.
E isso daí voltou, né? A raiva que eu tinha dessa pessoa, que eu já tinha perdoado, né? Voltou muito mais forte, né? Esse trauma Isso. trouxe para você uma raiva. Isso, né? Muita. E aquilo machucava você, você foi Muito. crescendo. Você lembra Sim. quantos anos você tinha? Eu era criança, eu era bebê ainda, acho que uns 4, 5 anos, até 11 anos de idade. Aí eu tinha raiva dessa pessoa e tinha raiva também da minha mãe, porque eu falei pra ela e ela não fez nada. Ela não me ajudou. Ela mandou eu embora, morar com outra tia, com uma tia minha. E sempre que eu tentava voltar a morar com a minha mãe, a gente vivia em conflito. Muito conflito. Aí foi quando, na primeira vez que eu fui pra Jesus, né, consegui, fiquei bem. Aí você foi para a igreja. Isso, eu tinha 17 você ainda tinha 18 anos. 18 anos. Isso. Aí você tinha esse trauma com você. Isso. E aí, você indo na igreja, ouvindo a palavra, enfim, você acabou se desligando, perdoando, vamos dizer assim, está perdoado. Isso, fiquei bem, fiquei. Aí foi quando, depois, né, passou-se um ano, comecei a pegar firme no Força Jovem, fiquei firme no Força Jovem, depois passou um tempo, fui batizada com o Espírito Santo, fui levantada obreira. Depois que eu fui levantada obreira, passou o tempo, e eu deixei o tempo me vencer. Eu só orava na igreja, só jejuava às vezes, não lia a Bíblia. Aí eu fui negligente com a minha vida espiritual. Eu só fazia, eu não era mais para Deus, eu só fazia. E foi quando eu parei de focar nisso e comecei a ficar muito tempo no celular, muito tempo nas redes sociais. Aí no Instagram eu conheci uma pessoa que aparentemente era de Deus, né? Ficava conversando com ele de madrugada. Aí numa certa reunião, que era para eu vir para a reunião do Godlywood, eu não vim para a catedral, fui para outro lugar. E foi quando eu caí, aí eu já tava caída, você né? encontrar com essa pessoa? Isso. Aí eu já tava caída há muito tempo, né? Não tinha caído ali naquele dia, mas naquele dia ali eu caí em pecado. E foi quando eu confessei pro pastor tudinho que eu tinha feito. Eu ia ficar no banco. Aí... Ficar ali sendo cuidado, né? Isso. O pastor ia... Olha, porque eu confessei, né? Cheguei pra ele, né? falei o que eu tinha feito. Aí, por isso, você, né? eu ia ficar no banco 1 ano. Só que quando passou 3 meses, eu virei a cabeça. Você decidiu sair? Sim. Pra ver, assim, naquele tempo, eu lembro como hoje. Teve uma vez que Deus falou tão forte comigo: volta a jejuar, eu tô contigo, jejua que eu vou te ajudar. E eu simplesmente tapei os meus ouvidos. Eu falei: não, eu vou fazer o que eu quero. Os obreiros iam na minha casa tentar me ajudar. E eu ignorava, dizia que eu não queria falar com ninguém. Eu fui deixando uma raiva tomar conta de mim. E eu não queria saber do povo da igreja, não queria. E dentro da minha cabeça eu coloquei que eles estavam fazendo fofoca de mim, que todo mundo tentou se afastar de mim. Quando eu chegava pra falar com alguém, a pessoa se afastava, né? Isso não era uma realidade, uma coisa que tinha na sua cabeça. Sim, era uma voz, né, que falava na minha cabeça. Uma voz na sua cabeça. Isso, que falava que as pessoas estavam falando de mim, que ninguém queria, né, que eu tava sendo rejeitada ali. E nisso, né, fui alimentando isso dentro de mim. E foi quando eu fiquei com muita raiva. Passei 5 anos fora mesmo, assim, de eu não querer olhar pra ninguém. Tanto que quando eu ia na igreja, eu não ia na igreja que eu era obreira, eu ia em outro lugar. Eu vinha na catedral, eu ia em outro bairro, mas eu não ia lá nessa igreja. Era bem difícil. Olha só para você entender aqui a história da Cláudia. Olha, isso é um alerta para você que faz a obra, para mim que faço a obra, para você também. Porque há muitas pessoas que estão vivendo o que ela está vivendo. Olha só, ela deixou de ler a Bíblia na época. Ela deixou de realmente fazer a coisa para Deus. Eu acredito que a Cláudia, como muitas pessoas fizeram, começaram na igreja mais para, eu tenho que ir porque senão o pastor não vai me ver na igreja. Isso acontecia com você também? Quando era na reunião de sexta-feira, eu não queria trabalhar na reunião. Eu ficava com medo de pegar um demônio e o demônio me acusar, que eu não tava fazendo mais. O que você fazia? Que eu era aquilo ali só ali na igreja. Porque na igreja eu era de Deus, entendeu? Todo mundo me via ali, uma obreira guerreira, pau pra toda a obra, que o pastor botasse na minha mão resolvia, mas eu ficava com medo. Tá vendo? Ela estava fazendo as coisas, mas o mais importante, ela estava negligenciando, que era cuidar da vida espiritual dela, como ela mesma colocou aqui. E aí, claro, o mal é assim, né? Tem até um texto que diz aí, depois você pode conferir na sua casa aí, né? Efésios 4, 27, que diz
Não dê lugar ao diabo. O diabo ele só quer um lugarzinho. É um pensamento. O diabo só quer um lugarzinho. É uma ideia errada. É um entendimento errado, igual ela. Ela falou, olha, parecia que todo mundo estava falando mal de mim. E aí se alguém olhar um pouco diferente para ela, tá vendo? É verdade. Mas a verdade verdadeira, como diz o outro, é que o mal entrou na mente dela. E aí o mal começa a conturbar, perturbar. E aí você vê como é que o mal faz. Olha como é que o mal faz. Olha como é que o mal faz. Ela tinha ódio no coração da pessoa lá de trás. Aí ela veio, aquele ódio saiu. Agora ela se afastou de Deus, o que que voltou para ela? O ódio. Mas o ódio das pessoas. Aí daqui a pouco, o ódio também voltou para essa mesma pessoa? Você Sim. começou a ter ódio dessa pessoa de novo? Fiquei com raiva dele, não queria, né, chegar perto, não queria ter contato. Aí, como não queria mesmo. Mas aí eu queria pontuar uma coisa, que lá quando eu ainda era obreira, aconteceu que logo que eu fui, né, eu tinha minha vida sexual ativa, antes de eu ir, né, para Jesus. Aí foi quando eu fui para Jesus, eu decidi fazer tudo certo. Chegou um dado momento que eu tava ali bem, só que aí o meu corpo tava pedindo, né, e eu não queria errar, eu me masturbei. Quando eu fiz isso, começou a acusação na minha cabeça. Eu não tinha começado a conversar com esse rapaz. Mas eu já estava ali, aquela acusação na minha cabeça. Você está em pecado, você está em pecado. Tanto que quando eu ia para a reunião, eu ficava com medo, né, de sexta-feira, já manifestar, me acusar ali. E nisso aí, eu lembro que foi o que começou a acusação na minha cabeça e o medo de eu estar ali. Foi quando eu falei, não, já estou errada, mas eu vou continuar fazendo, né, ali. Vou continuar ali para todo mundo pensar que eu estou bem. E foi assim que eu comecei. Fiquei lá, até que veio a situação de eu conversar com esse rapaz e acontecer tudo. Uma coisa interessante que ela falou aqui também, a Cláudia, é bom, né, como ela falou, né, pontuar aqui, é que ela começou a deixar, porque quando você deixa uma coisa, você se alia a outra. Por isso que a Bíblia diz, né, não pode servir a dois senhores. Quando você começa a distanciar de uma coisa, você começa a aproximar de outra. O bem e o mal. É uma luta assim que existe. O bem e o mal. Então ela começou a se afastar do bem. Ler a Bíblia, orar. Ela começou a se afastar disso. Então começou a se mergulhar nas redes sociais. Essa janela das redes sociais, para quem não sabe usá-la, é muito perigosa. Ela leva a pessoa a um submundo sujo, errado, leva a pessoa a traições. É um submundo que, quando a pessoa não sabe usar a internet. Eu digo para você, a maioria não sabe usar. E aí você vê que realmente um problema vai trazendo o outro. Se você está aí agora, vivendo se você está vivendo o que ela viveu, você pode agora pedir ajuda, porque ela poderia ter pedido ajuda, mas ela não conseguia, não sei o que aconteceu. Por que você não pedia ajuda? O que passava na sua cabeça? Eu tinha, na minha cabeça, a esposa ia me julgar, o pastor, se eu chegasse. Ia julgar você? Isso, se eu falasse, eu já ia sair na obra de imediato. E aí eu não queria perder, acabei perdendo tudo, né? Na verdade, eu não já fui tinha humilde, perdido, né? É. Quando a pessoa fica com orgulho de buscar ajuda, na verdade ela já está perdendo. A verdade é essa daí. E aí você, né, depois de 5 anos, decidiu voltar para a igreja e agora está lutando para sair dessa situação. E o que fez eu permanecer foi a Noite da Alma, porque eu comecei em dezembro, pegar firme mesmo, decidida. Buscar. Isso, só que quando foi no comecinho de janeiro, já estava batendo desânimo. Aí foi quando começou a Noite da Alma, lembro como hoje foi dia 19 de janeiro. Uhum. Falei, não, vou pegar firme. Agora eu vou começar a vir para... E nesse da Noite da Alma fui vindo. E aí isso está ajudando você vindo à igreja, mas você percebe que ainda você não está liberta, né? Isso. Você está precisando ainda de se libertar. Tenho muitas dúvidas, medo. Medo, dúvida. E é uma coisa aqui, antes da gente colocar aqui os 10 sintomas, antes da gente falar disso, assim, só para você entender, o que ela falou é uma realidade. Eu tenho falado aqui nos programas, se não houver libertação, não há mudança de vida. A libertação, ela é o ponto que muda a vida da pessoa, que inicia a mudança. Claro que tem muita gente que se libertou e depois bagunçou, mas a libertação é a limpeza para a pessoa começar a fazer tudo certo dali para frente. Por isso que nós temos convidado as pessoas para estar sexta-feira na igreja,
Por isso nós temos colocado à disposição das pessoas, sabe, essa reunião de sexta-feira de libertação para as pessoas saírem do sofrimento. E nós vamos ajudar você. Daqui a pouco nós vamos orar por você também, tá bom? Nós vamos então aqui, coloca aqui por gentileza os 10 sintomas. Cláudio, assim, vamos fazer uma prova aqui dos sintomas. Por exemplo, dores de cabeça constantes. Você tem? Não, dor de cabeça não. Não. Nervosismo, né? Você falou que é Muito. muito, né? Insônia. Não. Desmaios ou ataques. Não. Não. Alguma doença que você já procurou a medicina e não... Não. Não. Então, desse lado aqui você tem o sintoma do nervosismo, né? Muito forte. Desse lado aqui, visão de vultos, você falou de voz que você... Sim, aquela perturbação na minha cabeça, né? É Aquelas como se vozes na fosse cabeça. uma voz ali. Não, tem hora que assim, parece que são várias, é uma coisa tão forte, parece que tem uma multidão na minha cabeça, assim, me perturbando, assim, que parece que vai sufocar, assim, e eu vou morrer a qualquer momento. Parece assim que Já teve essa sensação de estar sendo sufocada? Sim, eu já tive aquela que fala paralisia do sono, quando a gente tá deitada. Eu senti uma vez, parece assim que tinha uma pessoa em cima de mim, na A cama. paralisia do sono é exatamente o que ela está falando aqui. É quando você não consegue se mexer, você não consegue... Sabe? Eles falam que é paralisia, mas a gente sabe que é um espírito que sufoca, a pessoa não consegue falar, tem gente que vê, mas não consegue gritar, a pessoa sente alguém em cima dela. Você chegou a sentir uma pessoa em cima de você. Uma pressão assim me segurando. Você já sentiu alguma coisa tocando em você, no seu corpo? Uma vez eu senti um assopro no meu ouvido. Assopro muito forte. Foi real. Tenho certeza que foi. Vício? Não tenho mais. Depressão? Sim. Acaba que esse nervosismo aqui vem puxado dali. Sim, verdade. E medo? Muito. Muito medo. Quando às vezes eu vou chegar, antes de eu chegar na igreja, quando dá 3 horas da tarde, Quando dá 3 horas, meu coração começa a acelerar. É uma angústia que me dá, um medo. Não vai pra igreja hoje, não vai pra igreja hoje. Vai passar mal de novo, vai ficar todo mundo te olhando. Desejo de suicídio? Às vezes essas vozes vêm tão fortes na minha cabeça, assim, que vem o pensamento assim, se você morrer, vai acabar tudo. Acaba logo com isso, acaba logo com tudo isso. Então, desses sintomas aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 50% dos sintomas. Né? Você está aí agora, você tem ataques, você tem desmaio, você tem vontade de sumir, você tem vontade de matar. Isso tudo são sintomas do mal. Bom, nós vamos realizar uma oração aqui pela Cláudia, vamos realizar uma oração também por você, vamos pedir a Deus por você também aí da sua casa, tá bom? Então fica de pé, por gentileza, para a gente orar. Coloca a mão no seu coração, por gentileza, feche os seus olhos. Deixa eu só afastar um pouquinho a cadeira. A gente orar aqui. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, entra com o teu poder aqui agora. E esse espírito maligno está trabalhando na vida da Cláudia. Sai daí agora, bora, bora. A raiz que está aí dentro. Pode manifestar aqui. Isso. A raiz que está dentro dela. Você está dentro dela, desgraçado. Isso, você vai sair daí, desgraçado. Não! Você vai sair daí. Não! Você vai largar a vida dela. Você vai largar os caminhos dela. Você vai largar ela. Você é o chefe? Solta! Isso. Você é o chefe? O que tu tá causando na vida dela? Ai, eu vou tirar ela dessa maldita igreja. É? Vou. Mas na verdade tu quer o que com ela? Na verdade tu quer o que com ela? Eu quero a alma dela. Tá vendo aí? Você quer o que dela? Alma. A alma? Alma. Olha só. Foca aqui os dedos dela. Tá vendo aqui, ó? Ai. Olha aqui os dedos dela aí. Tudo entrelaçado. É assim que o mal faz. É as garras do mal segurando a vida da pessoa. Tá vendo? A vida dela tá na sua mão, é? Tá na sua mão? Tá, essa maldita tá tentando tirar, mas eu não vou desistir, eu já falei. Ela tá tentando, mas tu não Eu consegue. não vou desistir. Vai não, é? Não. Mas o que tu ganhou mesmo pra tu entrar aí? Por que tu tá tão forte aí?
Eu ajo na mente dela, eu vou destruir o casamento dela. Eu vou tirar ela dessa igreja, eu vou trazer ela de volta pra mim. E como é que tu usava ela? Não posso perdê-la. Como é que tu usava ela lá? Usava ela como lá fora? Ela fazia a minha vontade. Fazia o quê? O que ela fazia pra tu? O que ela fazia pra tu? Ela bebia. Eu usava ela pra se prostituir. Fazia a minha vontade. Aí hoje você quer destruir o casamento dela? Quero! Você não quer que ela seja feliz? Não! Tem gente agora assistindo o programa que também tá assim? Claro! Tem muita gente assim, é? Tem de mito, esfriamento! Ai, que nem eu tô fazendo com essa desgraçada! Tu tá esfriando o casamento dela? Vou tirar ela dessa igreja, Tu tá esfriando o casamento dela? Tô! É? Tô! E o que o marido dela acha? Ai, o marido dela não tá na mesma fé que ela! Mas ele acha o quê? O que ele acha? Ai, eu tô colocando outra no caminho dele! Quantos espíritos tem aí dentro? Quantos tem? Ai, 3! Claro, não posso perder essa desgraçada! Ela é preciosa pra você? Demais! É? Por que ela é tão preciosa pra você? Ai, Por quê? porque nem com ele ela ganhava almas, ela tirava almas de mim! Ai, eu não posso perder ela! Tá vendo? Ela ajudava pessoas. Ai, Agora com certeza! ele quer levar ela. Até hoje tem sementes aí que ela mandou! Tu quer Desgraçada! destruir ela mesmo? Quero! Então tu vai agora. Tu vai sair lá do marido dela. Tu vai sair de lá. Tu vai sair de lá. Você tá amarrado aqui. Todos os demônios. Todos os espíritos. Isso! O espírito tá querendo fazer o marido dela trair ela. Pode vir aqui. O espírito da traição. Isso! Você faz ele ter desejo por outra mulher. Pode vir aqui, pode manifestar aqui. Isso! Você vai soltar o marido dela. Você vai soltar. Manifesta aqui. O espírito que age na vida amorosa dela. Manifesta aqui, manifesta. 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 Como é que você age aí no coração dela? Eu coloco na mente dela que ele tá traindo ela. É? E aí ela fica perturbada. Fica. Agora eu quero o espírito do medo aqui, o causa medo, pânico. Isso. Que causa pânico nela. Engraçado! Que causa pânico nela. Bora. É você? Ai, sim! Como é que você fala na cabeça dela? Ai, que eu vou matar ela, eu vou matar os filhos dela! É? Eu vou matar o marido dela pra acabar com tudo! Você já botou na cabeça dela pra ela matar os filhos? Já! Como é que tu falou? Ai, eu faço aquelas crianças perturbarem ela! Ai, eu faço eles chorarem! Tá vendo, mamãe? Pra perturbar ela quando ela tá na cozinha, já coloquei na mente dela pra ela usar a faca e acabar com tudo, mas ele não deixa! Tá vendo? O mal colocou na cabeça dela pra poder pegar a faca e matar os filhos, porque os filhos ficam ali criança. E aí o mal entra, tá vendo que o mal entra nas crianças? Tá vendo aí por que as suas crianças não têm sossego? Você não tem paz? É o mal, meu amigo. Por isso que nessa sexta-feira nós vamos fazer um descarrego também pela sua família, pelos seus filhos. Você tá vendo aí seus filhos já pequenos, atormentados pelos espíritos. Reaja, meu amigo, minha amiga. E você vai sair dessa situação. Em nome de Jesus Cristo. A última pergunta para você. Quando foi que você entrou na vida dela? Quando foi que você entrou? Quando foi? Quando foi? Muito tempo! Qual foi a brecha que teve? Como é que você entrou? Eu coloquei que não precisava. Ela lê a Bíblia. É? Porque ela já ouviu a palavra na igreja. Mas e o espírito que age na vida amorosa dela? Entrou aonde? Quando foi? Quando? Eu nunca saí. Tu entrou aonde lá? Lá atrás? Quando ela era pequena. Foi quando ela foi abusada? Foi! Porque geralmente o espírito que age na vida amorosa da pessoa, ele age quando entra o abuso. E aí o mal entra. Tá vendo? Olha a situação dela. Mas nós vamos ajudar ele, vamos ajudar você agora. Agora mata as garras atrás aí. Mata as garras atrás aí. Queima esse mal agora. Queima esse espírito maldito, meu Deus. Agora, eu quero que o senhor descolhe a alma dela. Descola a alma dela desse demônio. O espírito que agiu lá no abuso. Lá
Use! Tu vai sair dela agora! Sai! Tu vai largar! Isso! Vai correr pra cá! Pra cá! Isso! Eu não posso Tu vai sair! Eu não posso perder ela, não. Todos os demônios! Do maior ao menor! Todos! Pro inferno! Pra nunca mais voltar! Nunca mais! No nome de Jesus! Que saia! Olha aqui, pastor. Olha aqui, pastor. Vira pra cá. Olha aqui. Graças a Deus. Você tava sentindo o quê quando chegou? Eu tava com medo. Tava com medo, né? Você tava com um olhar de pânico. Tava. Não tava? A gente viu isso em você. Mas olha aqui, pastor, como é que você tá agora? Respira fundo. Tô bem, tô leve. Parece que saiu um peso. Sai um peso de você. Saiu. Segura aqui, por favor. Olha aqui, pastor. Saiu essa carga aí porque você estava realmente pesado. Quando você pensava nessa pessoa que você te abusou, como é que você se sentia? Eu ficava triste. Ficava triste? Ficava. Fecha os olhos aí, pensa nela aí agora. Pensa nela. Pensa. Agora abre seus olhos aí. Fala aí se você, o que você pensou agora. Não senti nada, fiquei em paz. Sentiu nada? Você está liberto desses traumas. Ah, eu creio. Não, para sempre. Não é negócio de vai e volta, não. É para sempre. Amém? Amém. Segura aqui a água aqui para a gente orar. Veja só. Olha só a palavra que Deus separou hoje para dar para você aqui. Posso ler para você? Pode, sim, senhor. Quero que você... Olha só. Filipenses 3:13. Olha só a palavra que Deus trouxe para você. Ó. Diz assim, ó. Quanto a mim, não julgo já haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo dizendo. É que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim. Filipenses 3:13. Ele diz, olha, deixa tudo para trás e avança para as coisas que estão diante de você. Para você voltar a ser obreira, para você voltar a ser uma mulher de Deus, sabe, ajudar muitas almas. Amém? Amém. É forte ou não é a palavra do nosso Deus? Não é isso que você sonha? Sim. Então, a partir de hoje, fica para trás. Segura a água aí, com as duas mãos. Meu Pai, você que tem água na sua casa, segura aí. Meu Deus, nós consagramos essa água. Nós abençoamos ela. Essa pessoa que está entristecida, angustiada, meu Deus, livra ela agora. Essa pessoa que estava carregada, desesperada, angustiada, fique livre aí agora, meu amigo, minha amiga. Assim como a Cláudia aqui. Ela fica livre a partir de agora. Fica livre, Cláudia. A partir de hoje, no nome de Jesus Cristo. E esta água está consagrada e abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bebe aí, Cláudia, água. Bebe aí. E ó, tá o copo aqui. Agora daqui para frente, Cláudia, é vida com Deus. Sim, senhor. Você vai agora priorizar uma coisa na sua vida. Receber o Espírito Santo. Esquece o que passou. Vai para o alvo seu agora é o Espírito Santo. Eu vou buscar o Espírito Santo. Eu vou ter o Espírito Santo dentro de mim. E a minha história vai ser diferente. Certo? Sim, senhor. Jesus, eu abençoo a vida da Cláudia. Eu creio que em breve ela será um grande testemunho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui o sua piranhazinha. Aí você pode sair, pode sentar ali um minutinho, tá? Meu amigo, minha amiga, o que fazer agora? Pastor, o que eu tenho que fazer? Agora você tem que sair da sua casa. Coloca aí a tela. Você quer dar um fim na sua situação de sofrimento. Olha só. Sexta-feira agora será a sexta-feira do fim do sofrimento. 6 da manhã, 7 da manhã, 10 horas. Nós vamos estar juntos meio-dia e às 3 da tarde. Temos também às 5 da tarde. E a grande noite do fim do sofrimento, 19 horas, nós estaremos fazendo um descarrego, um desmanche espiritual. Nós vamos desmanchar tudo que fizeram contra você. Inveja, praga, maldição, sabe? Você vem carregando traumas, medos, ansiedade. Nós vamos desfazer tudo que é mal que fizeram contra você. Nós vamos desfazer nessa sexta-feira. Nós vamos ajudar você. Nosso endereço?
Avenida Constantino Neri, 1515. Nós vamos te aguardar aqui na sessão Descarrego nessa sexta-feira. Forte abraço, muita luz para você. Deus te abençoe.